Hoje você vai aprender a como adicionar um plano de fundo nas suas cenas de diferentes formas, para deixar as suas renderizações mais realistas. Então, vamos começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial e hoje eu vou te mostrar algumas opções de como você pode adicionar um plano de fundo nas suas cenas, utilizando o Enscape. E bom, como vocês podem perceber, eu já abri aqui um projeto modelo, eu adicionei aqui algumas vegetações, né? Eu também separei elas para conseguirmos ver melhor essa parte aqui do céu. E a primeira opção é você configurar o céu pela própria janela de configuração do Enscape. Aqui no Enscape você tem 4 opções de como colocar um fundo para essa cena ou para qualquer outro tipo. Então eu já vou abrir aqui a janela do Enscape. Eu separei aqui em 2 telas e eu vou ocultar aqui essas vegetações para conseguirmos ver melhor, né, como está funcionando. Você vai vir aqui, ó, em configurações visuais e você vai vir aqui na aba de céu. É aqui onde vamos configurar a maior parte dessa primeira opção. E a primeira coisa que você vai fazer aqui nessa aba é vir em fontes e vai clicar aqui em limpar. E vindo aqui para a parte de baixo é onde você pode ir ajustando esses valores. Em densidade, eu vou zerar aqui todas essas opções e explicar cada uma delas. Em densidade, você vai colocar a quantidade de nuvens e perceba que à medida que eu vou aumentando esse valor, a minha cena vai escurecendo mais. Então, o brilho do sol está diretamente ligado a esses valores que eu coloco aqui nessa barrinha. Em variedade, você pode trocar esse estilo de nuvens e, novamente, isso também pode influenciar na iluminação dessa fachada, por exemplo. Aqui está o nosso sol. Deixa eu ver se ele está nessa posição aqui. Ali. Perceba que ali está o nosso sol. Então, se eu colocar a posição da nuvem, por exemplo, nessa posição aqui, ele vai também influenciar na iluminação da minha fachada. Aqui em quantidade de cirros, são nuvens mais altas, dando esse efeito aqui. Ele não vai influenciar muito na intensidade do brilho do sol, tá? Visto que por serem nuvens mais finas, mesmo ela tapando ali o nosso sol, esse brilho ele vai conseguir passar através dela. Em trilhas de condensação são aqueles efeitos de rastro de aviões em altas altitudes. E aqui você vai colocar a quantidade deles que você quer que apareça. Em longitude e latitude, eles têm o mesmo objetivo de mudar a posição dessas nuvens. Porém, aqui tem um ponto muito importante que deve ser observado. Mesmo que eu mude, esses valores aqui de longitude e latitude, eu não estou mudando a posição do nosso Sol. O Sol está aqui nessa parte, então mesmo que eu altere esse valor aqui da longitude, por exemplo, o nosso Sol não vai mudar de posição. Então como é que eu faço, por exemplo, para colocar, mudar, né, a posição do nosso Sol e colocar aquele efeito de dia, de noite, de pôr do sol, por exemplo? É você voltando aqui na janela do SketchUp e você vai vir aqui, ó, em bandeja padrão e vai achar as sombras. Você pode achar ela tanto por aqui, ou caso não esteja aparecendo na sua bandeja padrão, você pode vir aqui, ó, em visualizar, barra de ferramentas, achar ela aqui, sombras, e ela vai aparecer aqui nessa aba de cima. Caso não esteja aparecendo na sua bandeja padrão, você pode vir aqui em janela, bandeja padrão, e achar ela aqui, ó, sombras. Vindo aqui para essa opção de sombras, então você não precisa clicar nesse ícone, porque ele vai ativar as sombras aqui na sua viewport do SketchUp. Então não vai influenciar nada no seu Enscape. Então você pode deixar desligado mesmo. E aqui as 2 opções super importantes. O horário você vai mudar ali, ó, a posição e o horário da sua cena. Ele estava aqui, ó, em meio-dia, então o sol vai estar iluminando bastante aqui essa fachada. Então, caso você queira colocar um pôr do sol, por exemplo, você pode colocar aqui, ó,
em 16 ou 17, que ele vai dar aqui essa iluminação mais alaranjada. Então aqui você vai controlar mais o horário do sol. E aqui em data você vai trocar a posição do sol. Bom, então voltando aqui com as vegetações, eu vou colocar aqui ó, uma configuração aqui já final para esse estilo aqui do Inkscape. Eu vou colocar aqui uma quantidade boa de cirros, que eu gosto bastante aqui desse efeito. Vou trocar aqui as nuvens, por exemplo. Como é uma cena assim mais diurna, né? Eu vou colocar poucas quantidades de nuvens. Indo para a segunda opção, é voltando aqui no Inkscape em configurações visuais, novamente em céu, e agora em fonte você vai trocar aqui para Skybox, que é onde você vai colocar o seu HDRI, que nada mais é que uma fotografia panorâmica. Então ela vai ocupar todo o campo de visão da viewport da modelagem, e é por isso que você não consegue enxergar o fundo padrão do SketchUp, por exemplo. O HDRI, ele significa imagem de grande alcance dinâmico, que contém uma grande quantidade de brilho nela, e é por isso que os HDRIs influenciam tanto na iluminação da sua cena. Vendo aqui na prática, você vai entrar no site que deixei na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado a essa página aqui, ó. Além dele disponibilizar HDRIs, ele também te dá textura e te dá alguns modelos 3D. Você vai clicar aqui em procurar HDRIs e aqui tem várias opções, desde estúdio, céu, outdoor. Aqui você tem a opção dos céus, né, limpo, noturno, overcast. Vou pegar esse aqui, ó, por exemplo, e aqui você tem a opção de HDR e EXR. O Inkscape, ele vai ler o HDR, então você tem que deixar essa opção aqui ativa, e aqui você tem o tamanho desse HDR. No caso eu vou deixar como está em 4K, e você é só clicar aqui em download. Voltando aqui no SketchUp, você vai novamente vir aqui em configurações visuais, e agora você vai clicar aqui, ó, carregar Skybox de arquivo, e vai escolher, né, o HDR que você quer colocar. Perceba que, olha a diferença que deu já na iluminação da minha cena, né? Ela parece bem mais nublada agora. Então ali, ó, como podemos perceber, como eu havia falado, ele é como se fosse uma cúpula. Então eu não consigo enxergar o horizonte do Inkscape, né? Ele vai preencher toda essa informação com uma imagem e com brilho, o que vai influenciar muito na minha cena. Então, se você colocar HDRs nublados, por exemplo, a sua cena, a sua iluminação vai parecer mais nublada, com um brilho do sol menor, uma quantidade grande aqui de nuvens. Um ponto aqui super importante que deve ser observado é que a cena em si, ela está muito clara, apesar de o HDR estar aqui influenciando também na minha iluminação. Então, voltando aqui em configurações visuais, agora em atmosfera, e vindo aqui em brilho do sol, perceba que à medida que eu vou baixando ou aumentando, parece que tem ainda um sol aqui dentro do Inkscape. Então eu devo observar como está meu HDRI, para assim então eu aumentar ou diminuir esse valor do brilho do sol. Então eu já diminuindo aqui, ó, perceba que está bem melhor, né, essa configuração da iluminação, ele está casando com o HDRI que eu coloquei. E aqui embaixo, em normalize o brilho médio do valor definido, você vai aumentar ou diminuir o valor dessa claridade aqui do HDRI. Eu também vou renderizar essa cena para igualar os exemplos no final desse vídeo. E é só clicar aqui em quadro seguro, para você ver o que vai estar renderizando aqui dentro dessa faixa preta, e é só clicar aqui em captura de tela. Indo agora para a terceira opção, você vai clicar agora no outro link da descrição, chegando nesse site aqui do Pexel. Você vai clicar aqui e vai escrever background sky. Ele vai te mostrar várias imagens aqui de céu que você pode estar usando. Eu vou achar aqui esse pôr do sol e vai clicar em baixe grátis.
Voltando para o SketchUp, você vai inserir essa imagem de uma maneira diferente. Você vai fazer uma forma aqui com retângulo, vai inverter essa face e vai vir aqui em materiais, criar um material e vai colocar a imagem que você baixou lá no Pexel. No caso, eu já tinha inserido aqui, já tinha criado o material. Então é só você clicar no balde de tinta e aplicar nessa forma aqui. E para você trocar a escala e a posição desse material, você pode aumentar a escala por aqui. Ou também, de uma outra forma, clicando com o botão direito sobre essa face, vai achar textura, posição e vai clicar nesse ícone verde e vai rotacionar para girar esse material e empurrar para o lado para aumentar a escala dele. Aqui você pode mudar a posição, então é só você ir encaixando no formato que você fez. Para finalizar, é só apertar Enter. Agora seleciona 3 vezes, botão direito, criar um grupo. Para rotacionar, você pode tanto vir aqui nessa ferramenta, em rotacionar, ou mesmo com mover, você consegue achar esse pontinho aqui, ó, clicar e mover para cima. E é só você ir ajustando aqui para o fundo da sua cena, até aparecer aqui atrás do Enscape. Bom, e esse aqui é uma outra forma, né? Então, o que acontece? Eu apenas fiz uma forma e apliquei uma textura. Então, ele não vai influenciar em nada na iluminação, ele não vai ter diversas posições aqui de nuvens, né? Então, eu devo tratá-lo igual um material. Eu vou selecionar novamente esse material, vir aqui em configurações e você vai vir aqui em tipo e vai habilitar essa com luminosidade própria, porque o que ele vai fazer? Se caso tiver sem luminosidade, ele não vai aplicar uma luz nesse material, o que não vai parecer que é realmente o background. Então eu sugiro colocar com luminosidade própria, para eu conseguir então parecer que eu não coloquei uma imagem realmente aqui atrás da minha casa. E agora uma outra configuração que você deve fazer dessa opção é vir aqui em configurações visuais, em atmosfera, você deve diminuir ou aumentar esse valor dependendo aí da imagem que você colocou. Se eu coloquei um pôr do sol, então eu vou escurecer um pouco aqui esse valor, voltar aqui na minha bandeja padrão, vir aqui em horário e colocar pôr do sol, para ele ficar com uma aparência mais alaranjada. Então aqui é importante você já ir definindo as configurações da sua cena, diminuindo ou aumentando essas sombras aqui, por exemplo. Então você vai aumentando também a temperatura de cor conforme você quer. Então tudo é importante para essa opção se você realmente for colocar uma imagem. E na quarta e última opção, você vai vir aqui na 3D Warehouse, vai escrever Background e vai escolher aí um modelo para você inserir no SketchUp. E vai ser a mesma coisa, você vai ajustar aqui atrás do seu modelo, eu vou ocultar a vegetação e perceba que fica também uma boa opção, bem legal ali, para colocar um horizonte. E foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até a próxima.